cheguei. Vamos lá, minha gente. Vamos lá para a continuação da nossa 19ª temporada. Hoje o cérebro tá chegando antes da língua. Nós vamos fazer funcionar. Cheguei em todos os lugares que eu tinha que chegar. Acabei de postar para vocês o post do nosso tema de hoje, as dicas. E falei para vocês que a gente está fazendo um redirecionamento dos temas, né? Porque a gente tinha passado a nossa primeira semana dessa temporada falando sobre tecnologias aplicáveis a RH, que não era exatamente o que eu queria falar. Eu queria falar sobre tecnologia para RH, mas sobre como que o RH poderia se preparar para trabalhar com tecnologia, para contratar, para engajar pessoas, entender tecnologia para fazer boas contratações. Então ontem a gente falou, agora eu redirecionei, e ontem nós falamos sobre como é que nasce um produto digital. Expliquei um pouquinho para vocês, falei de stack de tecnologia, front-end, back-end, full stack. E hoje a gente vai falar sobre 2 papéis muito importantes nessa fase de construção. Desde a gente ter uma ideia até a gente ter um produto de tecnologia. Então, a gente vai falar de 2 papéis que são do Product Manager e do Business Analyst. São profissionais de tecnologia que fazem parte dessa etapa que eu comentei com vocês. Tá muito estranho esse meu computador hoje, gente. Não sei se o pessoal do LinkedIn tá comigo. Tá estranha a minha internet. Tá tudo normal no celular. Será que tá rolando? Acho que tá. Eu arrumei a câmera agora que estava esquisita. Vamos ver. Pessoal do LinkedIn, se puder me mandar uma confirmação, vocês estão me ouvindo, estão me vendo direitinho? Vocês me falam, por favor? Obrigada. A gente vai falar do Product Manager e do Business Analyst, que são 2 profissionais super importantes, que são profissionais de tecnologia da informação e que muitas vezes quem não tem um conhecimento ou não faz parte desse mercado não consegue entender muito bem essa atuação. Porque quem é de fora do mercado de tecnologia entende que é TI quem é desenvolvedor, quem é engenheiro de software, quem é programador. Rafa, seja muito bem-vindo. E são profissionais fundamentais para a gente ter um bom resultado quando a gente está pensando em desenvolvimento de produto, de tecnologia, né? Então a gente vai falar sobre o Product Manager. O que ele faz? Ele define quais são as prioridades. Quando a gente está falando na construção de um software, por exemplo, a gente tem diversos microprojetos dentro de um projeto grande de um software. Entre eles, vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou. Eu vou fazer um software para agendamento de consultas médicas. Então eu preciso ter uma parte desse projeto. Vai ser construir as telas, né? As telas do agendamento, a disponibilidade do médico, o que eu preciso. Aí vai ter uma outra tela que vai aparecer os meus agendamentos que eu já fiz, né? Os próximos ou os anteriores. Vai ter uma outra tela que vai ter só o meio de pagamento. Então, a opção para pagar, por exemplo, com Pix ou com cartão de crédito é outra tela. Aí, além disso, eu preciso do recurso que vai fazer um meio de pagamento estar disponível. Isso é outro microprojeto dentro de um grande projeto de um software. Eu preciso de um outro recurso em que eu consiga avaliar o médico, a pessoa, o profissional que me atendeu depois da consulta, por exemplo. Isso é outro recurso. Então, a gente tem uma série de ferramentas, recursos que são disponíveis dentro de um software, e quem define a prioridade com qual cada ferramenta, cada microprojeto desse vai ser tratado no que a gente chama de roadmap, que é o mapa da estrada que a gente tem pela frente, de toda a jornada que a gente precisa de desenvolvimento de software, é o Product Manager. O Product Manager nada mais é do que um gestor de produto. É alguém que entende de forma muito clara quais são as prioridades para o desenvolvimento desse produto, e é ele que vai dizer o que vem antes e o que vem depois. O que vem antes da avaliação do médico? Uma parte do aplicativo, por exemplo, que tem o cadastro de todos os médicos, que tem uma página daquele médico que tu possa consultar qual é a especialidade dele, qual é a formação dele, onde é que é a clínica, onde é que é o consultório. Tudo isso tem que estar disponível dentro do aplicativo.
Quem define o que vem antes e o que vem depois é o Product Manager. O Business Analyst, ele traduz os requisitos técnicos para o cliente. E tem um monte de meme, se vocês forem olhar no Instagram principalmente, tem um monte de meme de pessoas de tecnologia dizendo assim, o que o cliente pediu, o que o Product Manager falou que era, e o que o desenvolvedor entendeu e o que saiu no final. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o Business Analyst, ele é o cara que o cliente vai dizer para ele assim, eu preciso de um aplicativo de agendamento de consultas médicas. O cliente, para ele, é só isso que ele precisa. O Business Analyst, ele vai dizer, beleza, tu quer isso? Então, a tela de agendamento é uma coisa, a tela para pagamento é outra, a tela com o perfil do médico é outra, a tela com a avaliação do médico é outra coisa. E aí, o Business Analyst, ele é um cara um pouco comercial também, porque é ele que vai pegar tudo que o cliente quer, vai traduzir em orçamento e vai dizer para o cliente, custa tanto. Cássio, seja muito bem-vindo, Giovana, chega mais. Pegaram? Então, o Business Analyst nem sempre ele é um profissional formado em engenharia de software, por exemplo. Ele pode ser um cara mais comercial, mas que ele tem que entender de tecnologia bastante, porque é ele que o cliente vai dizer isso aqui para ele, e ele vai ter que transformar isso aqui num projeto gigante com toda a visibilidade do que o time de desenvolvimento vai fazer. E às vezes ele também tem que ser o cara para dizer assim, olha, isso a gente não faz. Entenderam? Isso aqui que tu quer no teu software, a gente não tem, a nossa empresa não entrega, não faz. Isso acontece muito com meios de pagamento, tá? Uma outra hora eu entro mais em detalhes nesse assunto. Então, o Business Analyst é um profissional super importante. Se o que o cliente falou para ele não entendeu direito e passou errado para o time de desenvolvimento, o resultado do software vai ser errado e o cliente vai ficar insatisfeito. Pegar? Super importante. Segunda dica, valorize perfis com visão de negócio e pensamento estruturado. Então, você que é RH e precisa contratar um Product Manager ou um Business Analyst, qual é o perfil que tu vai buscar? Pessoas com visão de negócio e pensamento estruturado. A pessoa tem que entender profundamente sobre o negócio da empresa. Will, seja muito bem-vindo. Sobre o que a empresa faz, para ver se o que o cliente está pedindo realmente é o que a empresa faz. E ele precisa de um pensamento estruturado no sentido de traduzir o que o cliente está solicitando para o time e traduzir isso em grana, em orçamento, para saber quanto que vai cobrar. No caso do Product Manager, ele tem que ter um fluxo de desenvolvimento de software muito claro na cabeça dele, para saber que não dá para eu fazer a ferramenta de avaliação do médico sem ter uma outra parte lá do software em que tenha o perfil do médico, para conectar uma coisa com a outra. Eu consigo colocar uma a 5 estrelas no médico se tiver um perfil daquele médico. Então, o Product Manager tem que ter uma estrutura muito clara de software, mesmo não sendo um desenvolvedor, para ele conseguir dar essa visibilidade tanto para a área de negócio, quanto para a área de desenvolvimento, quem vai realmente fazer o software acontecer, quanto para o financeiro, né? O Product Manager também dá insights importantes para o financeiro. Olha, pelo prazo das entregas aqui, a gente vai conseguir faturar, que na maior parte das vezes, software só paga depois que entregou. Então, o financeiro só vai conseguir faturar depois que já está pronta. Já está o software pronto, entrega para o cliente usando, né? Dependendo do tamanho da empresa, Pri, seja muito bem-vinda. Dependendo do tamanho da empresa, até depois que o software está pronto, que o cliente está usando e que ele já deu feedback se está bom, se não está bom, que ele já pediu correção de coisa. Fabiano, seja muito bem-vindo no LinkedIn. Pegaram, gente? O quanto vocês precisam contratar aqui, valorizar pessoas que têm uma visão de negócio. A gente tem que falar, a gente está falando em tecnologia ainda, mas pessoas que entendam da empresa, do produto que a empresa oferece, das possibilidades, da estrutura que nós temos de fazer aquela entrega. Terceira dica para a gente encerrar, que hoje eu estou rápida, rasteira. Em contratações, avalie capacidade de comunicação entre tech e cliente.
o programador, o desenvolvedor, existe uma crença popular e que virou meme, virou piada, de que esse cara ele não é bom de comunicação, que ele vai ficar enfiado numa salinha escura com o seu computador só programando na telinha preta e tenta tudo mais. Mas, gente, eu vou dizer para vocês que comunicação é uma das habilidades mais importantes de quem trabalha com tecnologia. Se tu não conseguir fazer as perguntas certas para o cliente, e esse cliente pode ser um cliente externo, né? Ou às vezes é um cliente interno, é dentro da empresa mesmo, a solução que tu está desenvolvendo é para uma área dentro da empresa. Se tu não souber ler o que esse cliente está pedindo e traduzir isso em soluções de tecnologia, todo mundo perde. Tu perde tempo, que tu ficou programando um negócio, que tu ficou codando uma solução que não vai ser usada para nada. A empresa perde dinheiro, porque o cliente fez aquele pedido e o negócio... Lu, seja muito bem-vindo. E o cliente não vai usar, não vai pagar, né? E o cliente principalmente perde, porque pediu uma coisa e foi entregue outra. Então, a habilidade de comunicação é essencial. Ah, Marisa, eu até entro em reunião, mas eu não gosto de ligar a câmera. Eu já falei pra vocês que eu acho isso uma besteira. Eu trabalhei no mercado de games por quase 4 anos e eu vou dizer pra vocês que era sempre câmera fechada, porque o pessoal que tem computador gamer não tem câmera no computador gamer. É só quem faz streaming, né? Mas em geral não tem câmera. Então são aqueles super computadores desktop, sabe? Não é notebook, é desktop, aquele grandão com CPU e tal. Não tem câmera. E aí a gente se comunicava pelo Discord e era só áudio. E funcionava. Mirte, seja muito bem-vinda. Funcionava muito bem. Então eu vou dizer pra vocês que não gosto de entrar em reunião e ligar a câmera. Não liga. Manda mensagem. Manda texto. Usem a mensageria interna, por exemplo, da empresa. O que for aí de vocês. Microsoft Teams, Discord, Slack. Usa a mensageria interna da empresa. É muito bom, inclusive, para quem é de tecnologia, desenvolver a habilidade de registrar tudo que é conversado com o cliente, tudo que é discutido, tudo que é decidido, é muito importante. Então, para você RH ou para você pessoa de tecnologia que está trabalhando, que está buscando, enfim, e quer atuar na área de tecnologia, a capacidade de comunicação entre tech e cliente. Tech, que é quem entende realmente de tecnologia. Cliente, que não entende nada, que só entende da solução do que ele quer entregar. Gente, eu queria muito esticar o assunto hoje com vocês, porque eu gosto muito desse assunto, mas o negócio tá pegando fogo aqui. Tô cheia de coisa para fazer e meu telefone tá tocando e eu vou ter que atender. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê de novo amanhã. O nosso papo de amanhã vai ser o papel do design no ciclo de produto. Então, chamem todos os designers que amanhã o palco é deles. Muito obrigada. Vejo vocês amanhã. Valeu. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã.